Muita luz a você, estamos ao vivo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Diego e esse é o projeto Luz Consciência. Muita alegria hoje aqui, hein? Esse é o PLC, episódio 22 do projeto Luz Consciência. E eu vou começar a live de hoje com uma frase que eu acho linda e que eu li num livro aí que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, hein? A frase é a seguinte, vou ler. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa é a frase da Madre Teresa de Calcutá. Lindíssima, né? Vou passar alguns recados rápidos e daqui a pouquinho eu já vou chamar a minha convidada de hoje aqui, Liliane Moura. Ajude a divulgar esse projeto que é 100% gratuito. Eu tenho aqui a intenção sincera de abordar os temas espirituais sem julgamentos, sempre com liberdade, trazendo pessoas interessantes e histórias inspiradoras e relatos que elevem a nossa consciência, né? Como é que você pode ajudar esse projeto? Inscreva-se aqui no canal, é bem simples. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sinta que possam se beneficiar desse conteúdo. Escreva aqui no chat ao vivo, você que estiver nos acompanhando. Diga em que cidade você está, em qual país, de qual ponto do planeta Terra você nos acompanha. Se você acompanha esse conteúdo gravado, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, deixe o seu comentário. É muito importante, isso ajuda muito para o YouTube compreender que esse conteúdo espiritual é relevante e assim ele compartilha com mais pessoas. Você também pode me acompanhar pelo Instagram, pelo TikTok. O meu perfil é o Luz Consciência, @Luz Consciência no Instagram e no TikTok. Tema da nossa live de hoje é espiritualidade e contato extraterrestre. Eu amo esse tema, hein? Então já vai deixando as suas perguntas aqui no chat, daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens que forem chegando. PLC, episódio 22, você que está conosco aqui ao vivo, que está comigo aqui ao vivo, ou vai acompanhar depois essa gravação, receba a minha gratidão. Hoje eu vou conversar com a minha amiga querida Liliane Moura. Ela é escritora, ela é autora de 3 livros, projetora astral muito experiente, tem uma longa jornada aí nesses temas espirituais. E ela me presenteou com a possibilidade desse bate-papo aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, Liliane Moura, seja bem-vinda e gratidão por aceitar o convite. Olá, Diego. Boa noite a todos. Eu que tenho muita gratidão de ter recebido esse convite, de poder participar e a gente bater aquele papo gostoso aí sobre espiritualidade, sobre os contatos, sobre o que é todo esse mistério, né, da vida que nós vivemos e experienciamos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz, vai ser um bate-papo muito legal que eu estava esperando já fazia bastante tempo já. Eu também. É isso aí, que bom, né? Que bom que deu certo, que as datas elas casaram, né? Vou ler algumas mensagens que estão chegando no chat aqui, hoje o chat está movimentado, que legal. Então o Igor já está por aqui, dando uma boa noite, o Igor tem um canal muito bacana aqui no YouTube, também ligado com os temas espirituais, um irmãozão aí. Raquel, nossa amiga Raquel está por aqui, Inspirações do Amanhecer. Karine Viana, feliz por conseguir assistir ao vivo. Que legal, que bacana que você está aqui ao vivo conosco.
Agostinho Reis, dando uma boa noite. Tá falando aqui que é a Emília, então acho que ela tá usando o perfil do É Agostinho a Mi. Reis. É a Emília. Olá, Mi. Seja bem-vinda. Cris Miguel tá aqui também. Que linda. Seja bem-vinda. A Fê também está aqui, Fernanda. Então vamos lá, vamos bater um papo legal sobre esses temas, né? Sobre esses mistérios, isso que envolve a gente, né? E aí, Liliane, eu sempre inicio a live fazendo uma pergunta que já virou a pergunta padrão aqui do Projeto Luz Consciência. Eu faço a mesma pergunta no início da live, porque é bacana para quem acompanha a série conseguir se conectar com diferentes pontos de vista desse tema comum para a gente. E a primeira pergunta que eu faço para você é, Liliane Moura, para você, o que é espiritualidade? Uau! Olha, é muito amplo, mas ao mesmo tempo dá para a gente resumir em poucas palavras, mas por detrás tem muitas experiências, né? Mas eu acho que espiritualidade é você viver o seu espírito, ou seja, a sua consciência encarnada através do espírito, poder experienciar os vazios existenciais que nós temos, os potenciais que a gente tem, a criação de novas habilidades, ou seja, viver. Espiritualidade é viver o seu espírito aqui reencarnado. Eu acho que não tem busca melhor do que você ter esse encontro com você mesmo e entender a sua presença no universo. Que lindo. Vamos compreender então mais hoje aqui sobre essa nossa presença e sobre presenças extraterrestres aqui conosco, né? Então eu já vou entrar no tema principal aqui da nossa live de hoje, porque eu estou curioso para saber. Eu sei que quem está acompanhando aqui também está curioso, né? Eu sei que você já deve ter falado, né, sobre isso algumas vezes, mas como foi o seu primeiro contato com seres extraterrestres? Como é que começou essa história? Foi exatamente através da experiência fora do corpo, aos 12 anos de idade, Diego. Eu, eu, eu acordei, na verdade, antes de eu ir dormir nessa noite, eu estava no sítio do meu pai, numa cidade próxima de São Paulo, e eu sempre gostei muito de olhar para o céu, sempre tive algo muito peculiar com a noite, as estrelas, a lua, muito mais do que o dia, o sol, é claro, o sol é maravilhoso, mas para mim a noite ela é bem significativa desde criança. E eu estava numa noite dessas, deitada numa espreguiçadeira, num lugar onde tinha piscina, lá na casa do meu pai, no sítio, e eu olhando as estrelas, o céu estava lindo, lindo, e de repente as estrelas começaram a se movimentar. Eram mais de 10, 15, não me lembro exatamente quanto, né? Não contei, mas eram muitas estrelas se movimentando em formas, em formatos diferentes, fazendo como triângulo, quadrado, espiral, zigue-zague, como se fosse se tocar e voltar. E eu fiquei muito abismado olhando isso, mas ao mesmo tempo me deu uma serenidade interna tão grande que era como se eu falasse assim, eu sentisse, puxa, olha os meus amigos aí. Eu não estou sozinha nesse planeta, apesar de ter família, amigos, primas, primos. Eu me conectei com aquilo como se eu soubesse que dentro daqueles pontos luminosos existia alguém olhando para mim, ou muitas pessoas, não sei. Mas eu senti uma alegria muito grande interna, eu não fiquei com medo, Diego. E aí as coisas pararam, duraram alguns segundos, depois pararam de se movimentar, desapareceram, ficaram somente as estrelas, eram pontos luminosos como estrelas, e às vezes aquela estrela que a gente conhece como a estrela d'alva, né? Sim. A Vega, a estrela Vega, então, todo o planeta Vega, tudo isso era do tamanho delas. Então não eram estrelinhas pequenas. E aí eu fui deitar, desci da piscina, minhas primas já estavam dormindo, era final de semana, meu pai sempre convidava várias famílias, tudo, Legal. tios, primas. E eu entrei, estava todo mundo dormindo, eu entrei devagarzinho, troquei meu pijaminha, deitei na cama e adormeci. E, de repente, eu despertei na paralisia noturna, na catalepsia projetiva, que é quando você não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, não consegue chamar ninguém, nem gritar, te dá um certo temor naquele instante, porque você pensa que você morreu, que alguém está tomando seu corpo, criança ainda mais pensa um monte de coisa, né? Você era criança nessa época? 12 anos. Foi a primeira experiência com a paralisia noturna.
E aí, mas não deu tempo de ficar muito na paralisia, porque logo em seguida, hoje eu entendo que foi um patrocínio dos nossos amigos espirituais, né? Legal. Mentores, amparadores, anjos da guarda, chamamos como quiser, né? Sim. E eu logo sentei na cama e me vi, olhei e me vi na cama deitado, o corpo físico. Só nesse minuto que eu pensei, a minha mãe vai acordar, vai ver a filha dela morta, coitada dela. Mas não deu muito tempo também, porque já me tiraram do quarto. E como eu fui volitando, que é o ato de voar, né, flutuar, fui volitando para fora do quarto e transpassei a porta, que estava fechada, e fui para a varanda que tinha na frente desse quarto. Eram vários quartos, assim, em terra, a casa com um Uhum. varandão. E quando eu cheguei nessa varanda, um tubo azul, bem assim clarinho, quase esbranquiçado, desceu sobre mim, bem largo, com a circunferência bem larga. E nessa hora eu fui sugada por esse tubo. Hoje, com os estudos, né, eu sei que se chama Chandra, que são portais interdimensionais que te fazem teletransportar para dentro de uma nave, para um planeta, para outros lugares onde esses amigos extraterrestres estão e querem contatar você. É um dos protocolos que eles usam para isso, né? Que são os portais interdimensionais. Quando eu fui sugada, e aí a gente entende, né, Diego, a abdução que as pessoas Sim, contam sempre quando estão dormindo, é sempre no meio da noite. sim. Não estou tirando, né, a veracidade das abduções físicas, realmente. No Uhum. meu caso, foi extrafísica. E quando eu fui sugada, eu cheguei dentro de uma nave, mas a primeira coisa que eu vi, eu estava de joelhos e eu olhei dois pares de botas grandes, bem grandes. E quando eu fui levantando o olhar, eu vi dois seres, assim, humanoides como a gente, com mais de 3 metros de altura, Uau. e eu olhei para eles e aí não me lembro mais nada até hoje. Apagou a minha memória, ou eles apagaram a minha memória, não era o Sim. momento, mas sei que no dia seguinte eu acordei com aquela sensação de que eu estive com eles, devo ter conversado muita coisa, mas não conseguia acessar a memória dessa noite. E essa foi a Sim. minha primeira experiência com eles. E quando você acordou, depois dessa primeira experiência, você contou para alguém isso que aconteceu com você? Não, demorei muitos anos para contar para alguém. A primeira pessoa que eu contei foi uma amiga da escola, que também tinha algumas experiências assim, mas eu era pequena, né? E ela também Sim, bem falava que novinho. tinha. E uma prima minha também, que me presenteou com, naquela época, né? Agora eu vou entregar até a minha idade, né? Existia mimeógrafo, né? Que você não era nem xerox, você botava álcool numa máquina e Sim. rodava. Eu sei que ela conseguiu fazer tipo uma xerox, um mimeógrafo, não sei, de uma página de um livro do Robert Morrow, Olha, que falava sobre experiência fora do corpo. Aí eu falei, não estou louca. Isso acontece encontrou, com as pessoas. que legal, encontrou sintonia com outras pessoas, né? Sim, E exato. você sente que a partir desse momento algo despertou dentro de você, a partir dessa experiência? Como é que foi depois, assim? Como é que você se envolveu mais, vamos dizer assim, profundamente com esses temas a partir disso? Aí depois dessa noite, Diego, as experiências fora do corpo começaram a se intensificar. Então, Uhum. quase todas as noites eu passava sempre pela catalepsia projetiva. Sempre eu despertava, a minha consciência despertava no exato momento da descoincidência, da saída Sim. do meu espírito, ou psicossoma, no caso, né, como a gente entende, mais uma nomenclatura dada ao corpo astral, ao corpo espiritual, e esse espírito, vamos dizer assim, na hora que ele estava saindo, eu sentia paralisia. E não vou falar que eu não tinha mais medos. Eu sempre fui uma criança que assistia muito, 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 muito filmes de terror. Eu gostava de cine mistério, que passava meia-noite no sábado, gostava dessas coisas de espíritos. E meus irmãos assistiam, minhas primas, meus pais se juntavam, né, para fazer a sessão terror. Então, eu tinha Uhum. medo. Na hora que eu estava saindo, tinha paralisia, achava que era um espírito que queria me pegar, tomar o meu corpo. Tinha muitos chiados intracranianos, que hoje eu sei que é devido à glândula pineal, da onde se conecta o nosso Sim. cordão de prata, né, que é o que nos une o corpo físico ao espiritual. Então, eu achava que estava rastejando espírito no meu carpete do meu quarto,
porque o chiado que eu escutava era coisas assim, eu começava a viajar, né? Sim. Então, eu tinha, assim, alguns pânicos na época. Mas, cada vez que eu saía, Diego, e eu retornava e acordava, eu verificava que aquilo não me fazia morrer, porque eu voltava. Então, eu fui Foi dando mais perdendo. segurança, é. Exato, foi ficando mais segura de mim. Não que eu pedisse para sair, para acontecer o fenômeno, nada, porque eu ainda ficava dormindo de luz acesa, acordava abruptamente, porque eu queria Sim, sim. gritar o nome da minha mãe, queria acender a luz. Aí meus batimentos cardíacos ficavam a 1000 por hora, a respiração ofegante. Então, eu passei por todas essas fases que todo mundo passa, eu acredito, Sim, sim. e eu dormia de luz acesa, achava que não fosse acontecer, mas não tinha jeito, acontecia da Aconteceu. mesma forma. Até que eu comecei a sair do meu quarto, ir para o corredor da minha casa, ir para o quarto do meu irmão. Minha cachorrinha pequenininha era uma Tenerife, ela me via, ela latia para mim. Eu ia ver minha mãe tomar água na cozinha na madrugada, mas ela não me via. E aí eu comecei a explorar mais fora da minha casa. E na frente da minha casa tinha um terreno baldio grande, e eu me lembro bem dessa noite que eu comecei a correr nesse terreno, que tinham cavalos ali, e eu comecei a volitar nessa corrida. Acho que eu corri tão rápido que eu comecei a voar. E os cavalos me viram e começaram a correr comigo também. Que legal. O Era cavalo é um correndo ser sensível, né? assim, demais. E aí eu fui perdendo medo até que um dia eu escutei vozes saindo do corpo, até que eu comecei a ver pessoas. Foi assim, gradativamente eu fui experienciando. Os nossos amigos foram me colocando cada vez uma experiência diferente, né? E Legal. assim foi. E bacana que você teve as experiências e depois eu acredito que com o estudo você começou a compreender o que eram essas experiências, né? Então primeiro acontecia porque aconteceu muito comigo isso, né? Acontecia algo que não tinha nome, simplesmente acontecia. E depois na caminhada você começa a entender que tem nome e que outras pessoas também passam por isso. E aí você encontra a sua bolha, né? E aí traz uma alegria danada quando a gente encontra, né? E Nossa, você, e aí quando você começou a ter essas experiências, que os amigos espirituais, eu percebo que eles foram muito cuidadosos com você, né? Provavelmente para você dar continuidade na sua caminhada espiritual, né? Na sua missão. E aí eles, em algum momento apareceram assim para você. Você teve algum contato mais direto, vamos dizer assim. Você lembra como que foi? os amigos espirituais, vamos falar assim, são paradores, mentores, Sim, astrais, assim, apareciam e tá. geralmente, mas não na minha infância, apareceram mais na minha juventude. Uhum. Na minha infância tinha mais essas experiências mesmo de fenômenos, Sim, os fenômenos. sabe? E, assim, de sair, de ter catalepsia, de ver espíritos andando na rua, esse tipo, ver eles conversando comigo, mas a presença deles eu não via, ou pelo menos naquela época eu não achava que é anjo da guarda, que é amparador, que é mentor. Sim, Achava que uhum, fosse espírito normal que estava ali batendo um papo, conversando, passando uma ideia, né? Então, sim, quando criança, eu não tinha essa percepção assim, essa lucidez para sim. discernir quem era, né? Então, eu, mais na minha juventude, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, que eu comecei a diferenciar e saber quem era alguém que estava ali me ensinando algo ou passando alguma coisa bacana para mim. Sim. E quando não, também comecei a perceber algumas interferências negativas, também algumas experiências. Mas foi mais com 26 anos que eu me lembro bem, inclusive foi quando eu me casei e resolvi ser mãe e tudo mais, que eu tive a primeira presença assim, de um amparador que chegou para mim e explicou muita coisa da minha vida. Que legal. Então, e eu me lembrei dele também. Eu, assim, não me lembrei dele assim de uma outra vida, não. Eu lembrei que eu Da conhecia experiência. ele, que ele era alguém que eu já tinha conhecido, mas eu não sabia aonde ou quando, mas eu senti uma afinidade muito grande com ele. Hoje eu sei quem é, hoje, né? Já se passaram muitos anos, mas na época foi só essa sensação. Alguém que me quer bem, me conhece profundamente, estava ali me ajudando a falar algo sobre a minha trajetória. Que legal.
Esse é o Projeto Luz Consciência, episódio 22. Estou batendo um papo aqui com a Liliane Moura. Você pode enviar suas perguntas aqui pelo chat. Tema do nosso bate-papo de hoje, espiritualidade e contato extraterrestre. Então, você pode enviar suas perguntas aqui. Eu vou ler todas as mensagens e a Liliane me disse que vai responder também as perguntas que forem chegando aí. Se eu souber. Senão a gente busca amparo. Isso. Vamos para mais mensagens aqui. Tem mais algumas mensagens chegando. Eu vou aproveitar para ler. O Mauro está por aqui, dando uma boa noite. Oi, Mauro. Que a inspiração, entusiasmo, esse bonito encontro, abraços e beijos de São Paulo. Bacana, seja bem-vindo. A Raete, grande amiga, está por aqui também. Oi. Está dando um oizinho para todos. O Jarbas está por aqui. Oi, Jarbas. Legal, bastante gente chegando. Então, eu preparei algumas perguntas. Deixa eu tirar o comentário dele aqui. Eu preparei algumas perguntas, daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar. Eu já vi que chegaram algumas perguntas ali do chat, eu já vou ler, mas tem algumas perguntas que eu separei aqui, que eu estou curioso para saber, e vamos conversando, vamos bater um papo, né? Estava dando uma... eu estava lendo o seu livro, né, esse seu último livro, Encontro Consigo Mesmo, né, que está disponível na internet, né, no seu site, lilianemoura.com.br, um livro gratuito, muito legal, tem mensagens muito inspiradoras lá, e quero conversar um pouco com você sobre algumas mensagens, a energia que eu senti envolvida nesse livro aí também, né. Esses seres intergalácticos, assim, vamos dizer assim, né, viajam distâncias enormes para os nossos padrões, né, Liliane? Porque a gente compreende como distância. Importante falar sobre isso também, né? Provavelmente eles quebram, né, essas barreiras de tempo, de totalmente. espaço. E aí tem uma frase no seu livro que me chama muita atenção, né? Que a percepção do tempo é uma percepção emocional, né? E aí me despertou a atenção e eu gostaria de perguntar para você, o que seria isso, né? Um exemplo bem simples, Diego. Vamos visualizar, vamos imaginar que você está na fila de um banco. E você está ali esperando ser atendido. E você está muito ansioso. Você tem coisa para fazer e aquela fila está enorme e tudo mais. Você começa a ficar ansioso. Se você perceber, o tempo não passa quando você está ansioso. Porque é o padrão emocional de que você quer as coisas rápidas e aquilo parece que demora mais. Ao passo que se você se sentir tranquilo e no estado presente, sem preocupado com algo que você tem que fazer, ou lá na frente ou lá atrás, esse tempo ele passa exatamente da forma que ele tem que passar, ou seja, no momento presente. Então, aquele passo após passo, minuto após minuto, segundo após segundo, se você está emocionalmente tranquilo, presente, o tempo é diferente, ele passa assim. Você pode ver, quando desde pequena a gente fala assim, né, pelo menos eu, nossa, aquela festa de 15 anos que eu tive passou tão rápido, porque estava tão boa, a coisa estava tão gostosa que o tempo passa muito rápido. Então, quando eu falo que o tempo é emocional, devido ao estado psicológico e emocional de cada um, está relacionado aos padrões emocionais que nós temos. Sim. E aí o padrão mental entra naquela colocação do conhecimento do que é tempo linear, o tempo espiritual, o tempo no astral, o tempo entre dimensões, o tempo em teletransportações, né? Teletransportes, desculpa. Sim, então, sim. Tudo isso, a física e a mecânica quântica, hoje, explica de uma forma bem bacana. Eu gosto muito dos livros do Michio Kaku, que é o nosso grande cientista aí, né? Tem o Mundos Paralelos, O Segredo da Mente Humana, muito conteúdo. Hiperespaço. Então, tem assim, livros maravilhosos que dá para você entender melhor esse conceito de tempo. E para eles, quando eles passam para a gente essa informação de tempo, até quando eles passam alguma coisa, eles falam: nós sabemos que é difícil vocês entenderem o tempo, porque vocês estão acostumados com o tempo linear, passado, presente e futuro. Né? E eles viajam, o presente para ele é a mesma coisa que passado e que futuro. E as coisas acontecem em camadas de realidades que a gente desconhece. E às vezes através da experiência fora do corpo, às vezes através das percepções extrasensoriais, você consegue acessar essas camadas. Sim. E aí, se você não tiver um conteúdo legal de conhecimento sobre o tema,
você se perde na leitura e no olhar. Sim. Então, por isso que é legal você sempre entender tanto o lado emocional, em termos de tempo, quanto o lado mesmo de teoria científica mesmo, pelos nossos físicos e estudos e, né, os livros legais que tem por aí. Mas a Sim, questão quis dizer exatamente isso. é o que você falou, é buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o mental, né? O que a gente compreende com o intelecto e o que Isso. é sentimento. Que aí o intelecto não vai explicar, né? E aí Exato. você já me deu o gancho para a próxima pergunta que eu tinha preparado aqui para você, que é sobre equilíbrio, na verdade, né? Sobre Sim. equilíbrio nas buscas, né? E vamos falando um pouquinho, um pouco mais sobre o seu livro aí, que tem, no seu livro eu vi que você fala, tem mensagens, né? Sobre contentamento, sobre compaixão, sobre equilíbrio das emoções, né? Eu vi que você fala sobre intuição. E eu sinto que isso tudo, assim, de alguma forma faz parte da busca humana, da nossa busca por autoconhecimento e por espiritualidade, né? Sim. Qual que é a dica, Liliane, que você pode dar sobre equilíbrio nessas buscas, sabe? O que me vem aqui agora, assim, para eu perguntar para você, assim, para que a pessoa não se perca dentro de uma busca espiritual, que ela não queira ficar mais projetada do que dentro do corpo, sabe? Aquela pessoa que tem vontade de ser abduzida, mas na verdade ela está tentando fugir dos problemas, né? Fugir de encarar os desafios da vida prática. O que você pode nos dar de dica a respeito disso? Eu acho que a maior dica que a gente possa ter, né, Diego, é a questão de você viver a sua vida, porque se você reencarnou e está aqui, algo tem o que fazer. Então, algo você tem que experienciar, ou muitas coisas você tem que vivenciar, né? Sim. Então, se você não tiver ancorado, e a gente sempre fala, né? Você sabe disso, a gente tem os pés no chão e a nossa mente, nosso Uhum. coração nas estrelas. E o equilíbrio disso vem na compaixão que está aqui no nosso peito, né? Na nossa relação É, humana com as pessoas. Esse livro fala muito disso, da relação humana. O quanto você está preparado para estar nesse planeta, estar aqui e poder se conhecer, para se ordenar emocionalmente, para poder se doar às pessoas e não se enclausurar, ficar ali quietinho, ou só meditando, ou só fazendo práticas de experiência fora do corpo, ou só treinando abertura de clarividência, só querendo ter um contato com os extraterrestres. Tá, e aí? O que você vai fazer com tudo isso? A hora que você abrir sua clarividência, a hora que você tiver uma experiência lúcida sim. fora do corpo, a hora que você bater na lata lá da nave dos amigos extraterrestres, né? Não é na hora que eles tocarem você com a mão física deles. O que você vai fazer com toda essa informação? Como manter a lucidez em cada etapa, em cada experiência da sua vida, no momento que você é patrocinado por esses eventos que os nossos amigos nos dão, tanto os extraterrestres quanto os mentores astrais, né? Quantas coisas eles patrocinam para a gente no momento em que a gente está pronto ali para receber alguma informação diferente, para receber um fenômeno diferente. Comigo aconteceu assim, Diego, todos os fenômenos da experiência fora do corpo, antes de eu começar a dar aula no ano 2000, eu comecei a ter todos os fenômenos, eles iam me mandando bilocação física, eu ia experienciando Legal. telecinesia, oblongamento de membros, autoscopia projetiva, heteroscopia projetiva, olhar dentro do outro. Eu comecei a ter várias coisas que eu falava, que diabo é isso? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu não me tocava na época que ali para frente, alguns anos, eu ia falar sobre isso. Eu ia escrever Estava sobre sendo isso, preparado. eu ia conhecer pessoas que iam me ensinar isso que você sabe muito bem quem é o nosso amigo Wagner. Então, Sim. assim, antes de conhecê-lo, eu comecei a ter essas coisas e não sabia nomear, não sabia o que era. E, de repente, eu vi uma apostila pronta ali, eu montei uma apostila de tanto que eu escrevia das coisas que iam acontecendo comigo. Então, assim, você tem que ter os pés no chão. Primeira coisa, humildade para receber toda a informação, humildade para você buscar as coisas e saber o porquê que você quer despertar a sua Sim. consciência. Por ego? Por ser o máximo poderoso, clarividente, Ter o poder. projetor astral que viaja e conhece tudo, olha tudo que o teu vizinho está fazendo, ou a sua vizinha. Objetivos. Quais são os objetivos de um estudante verdadeiro espiritual?
Então, é aí que parte, né? Para as pessoas que hoje estão todas borboletando em tudo quanto é lugar. A internet está um mar de opções. Por um lado, é legal, porque você Sim, tem informação. Por outro lado, você tem que questionar muita coisa, né? E saber discernir e perguntar, experienciar, ver se funciona com você daquela forma. Não vai assim acreditando na primeira coisa que fala, inclusive no que eu estou falando. São as sim. minhas experiências, que também não são verdades. A gente chama de verdades temporárias, né? Porque amanhã eu posso mudar de ideia porque eu aprendi um pouco Sim. mais. Aquilo que eu achava que eu sabia, lá na frente, eu falei, nossa, eu sabia até a página 2, agora eu estou na 20. Aprimorei, E né? transforma, né? Transforma. Então, acho que isso faz parte de uma evolução do contínuo, né? Da sua vivência. Então, eu acho que o pé no chão é uma coisa, a ancoragem terrena, ela é sábia. Por que nós temos os nossos chakras todos, né? Os 7 principais que nós temos, grandes vórtices de energia que contêm os nossos corpos, né? Invisíveis, vamos dizer assim, o coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o sexual e o básico. A criança, quando ela reencarna, né, Diego, a gente sabe, ela reencarna com aquela moleirinha abertinha, né? Que é o É. chakra coronário também, a parte espiritual. Então, ela demora para se fechar. Então, o primeiro chakra que ela tem que abrir quando ela reencarna é o básico, que é para ancorar Pés no chão. pés no chão, para até a mãe também na gravidez não abortar. Tem que ter Sim. essa base sólida de ancoragem nesse espírito que está vindo. E é a contraparte do nosso coronário. Eu sempre brinco, às vezes as pessoas falam assim para mim: eu quero desenvolver minha Kundalini, eu quero que suba essa energia pela minha coluna, eu quero ter uma expansão da consciência, eu quero ficar lá em cima, não quero mais, não aguento, para o planeta que eu quero descer. A pessoa se acha diferente, se acha especial, acha que ela está aqui por, por acaso. Não devia estar, porque as pessoas aqui são complicadas. Ela não. Assim, como assim, né? Está Ela todo está mundo aqui aqui no por mesmo. sorte do planeta, né? Poxa, exatamente. Então, assim, eu brinco assim, quando às vezes eu faço exercício de bioenergia, né? Poucas pessoas que sabem disso quando eu converso, mas algumas pessoas que estudam bioenergia sabem disso. Quando a gente faz exercício, por exemplo, de apertar o períneo, quando você aperta o períneo, que é o chakra básico, Sim, você sente na hora um arrepio no coronário. Então, assim, olha a ligação que nós temos sim. da ancoragem terrena com a expansão da consciência. Então, você tem que viver todos os chakras, todos os níveis de cada chakra, vivenciar aqui. É umbilical, é você se alimentar bem, você estar bem. O cardíaco é você ter uma relação sadia com as pessoas. Laríngeo é se expressar melhor com as pessoas, ter comunicação, né? O frontal, aquele intelecto bacana de você estudar coisas maravilhosas, desenvolver as suas percepções extrasensoriais. Então, assim, cada chakra tem o porquê de existir nos nossos corpos. Não é só pulsar a luz branca neles e pronto, eu vou estar com vitalidade. Não, cada um tem um aspecto psicológico a desenvolver na vida terrena. Isso é espiritualidade. Viver o Sim. seu espírito reencarnado aqui e vamos ver quais são as ferramentas que a gente tem para fazer isso. Eu estando bem, eu ajudo quem estiver do meu lado. Então, acho que essa que é a... A sua evolução, ela reverbera na evolução do meio, né? Na evolução das Claro, pessoas que estão no no seu entorno. entorno, né? Sim. Tem mais mensagens aqui no chat, vou ler mais algumas. Tá aqui, essa aqui tá bem bacana. Rogério Lima, já tive 2 experiências fora da Terra, mas venho por acaso. Eu poderia pedir para ter outra experiência. Estou perguntando, eu poderia pedir para ter outra experiência deste nível ou é melhor esperar acontecer uma próxima aleatoriamente? Como é que é o nome? Eu não tenho É o cheguei. Rogério Lima Teixeira. Ele disse que já Oi, teve uma Rogério. experiência que foi, entre aspas, por acaso, né? Ele está perguntando se ele poderia pedir uma outra experiência ou se ele aguarda acontecer. Olha, Rogério, eu acho que vale tudo, né? Eu já cansei de pedir, já fiz várias coisas, já esperei, já deixei aleatório. Eu acho que no momento certo as coisas acontecem, né? Então, no momento que você tem algo, depende da agenda que você tem também com esses amigos, né, extraterrestres, o porquê de você ter uma exoprojeção, ser levada em um outro planeta,
a troco de quê, né? Qual que é o intuito disso? Então, com certeza, alguma ligação com esses seres você deve ter para ter Sim, sido levado por eles até lá. Então, as pessoas falam sempre que é de lá para cá a comunicação, né? A gente só depende de lá para cá. Eu já acredito que a gente pode fazer sim a nossa parte, que é desenvolver suas percepções extrasensoriais, desenvolver seu cardíaco, que é naquela expansão de amor de verdade, de cortar qualquer tipo de julgamento, de preconceito, porque às vezes a gente quer ter um contato com seres extraterrestres, às vezes aparece uma raça que você nunca viu, que te causa medo, você sim, já ignora, ou então, que diabo de espiritualidade é essa? Às vezes você é preconceituoso aqui nesse planeta, essa é sim. racista aqui, né? Você só quer ver nórdicos de olhos azuis, loiros, altos, bonitos e sarados, né? Você não quer ver sei lá, um inseto, Sim, um um ser que foge dos padrões que a gente... anfíbio, sei lá quem, né? É. Então, assim, é o que a gente vê nos filmes, né? Que existem várias raças. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. E acabam que generalizando a coisa e acham que é como você ter clarividência. Você acha que você só vai ver anjinho da guarda com asinha, areola e estrelinha brilhando. Não Sim, é, Diego? E, na verdade, você vai ver tudo que é coisa vai ver boa, de tudo, é de sem tudo, né? dúvidas, sem Aliás, dúvidas. isso tudo já está interpenetrando você e coexistindo simultaneamente. A gente é que não vê. Abriu clarividência, você só vai ver, só vai comprovar o que já existe do É, seu lado. com certeza. Tatiana Pagung está por aqui também, ela tem um canal muito legal aqui no YouTube, Oi, professora de Tatiana. meditação, grande amiga. Janimeire, mamãe, está por aqui acompanhando, seja bem-vinda. Jarbas, fazendo uma pergunta aqui, ó. É um amigo lá do grupo de estudos do IPPB, ô Oi, Liliane. Jarbas. Tá dando uma boa noite aqui, ó. Os contatos com os extraterrestres, com os extraterrestres, podem ser únicos ou acontecem várias vezes e não há rememoração por parte de quem é contatado? Jarbas, depende muito, né? Eu já tive vários contatos extrafísicos com eles, que eu me lembrei do início ao fim, da conversa, inclusive, do percurso até lá, da onde eu estava com eles dentro de Manaus, ou qual planeta eu estava, como teve vários que eu, eu lembro até um determinado momento, eu sei que ali eu perdi a memória, e às vezes eu acordo com a memória, mas depois de segundos eu não consigo pegar todo o fio da meada. Então acaba que não relembrando aquilo, mas numa meditação legal de bastante tempo, que você se aquieta e isso está gravado no seu campo áurico. Uma hora você pode acessar isso e trazer essa informação para dentro de você num estado meditativo. Então, é não desistir, é continuar treinando e verificando tudo que você tem de insights. Isso pode ocorrer Sim, através de sonhos, através de percepções extrasensoriais acordado mesmo. Então, ou mesmo sincronicidades, né, que a vida vai te mostrando, te cai um livro na hora ali que fala sobre ufologia e na hora vem a lembrança daquele evento que você não lembrava mais. Então, tá ali, tá gravado no seu campo áurico. Uma hora você pode acessar isso e se lembrar. e é importante respeitar também o passo a passo, né? Porque eu lembro, você está falando aqui, a Fernanda também comentou no chat, eu vou falar sobre essa experiência com você. A gente tem uma ansiedade, né? A gente que busca, tem uma busca espiritual, a gente tem uma ansiedade, né? Seja dependendo do momento, a gente busca um fenômeno, ou busca uma compreensão interna, ou busca uma resposta, mas nós estamos sempre buscando, né? E no meio dessa busca existe a ansiedade também, né? Eu lembro de uma vez, uma experiência que eu tive junto com a minha esposa, com a Fernanda. A gente estava em São Tomé das Letras, e aí nós fomos fazer uma vigília ufológica, eu e ela. E aí eu tive uma intuição espiritual muito forte de que algo poderia acontecer, né? E a gente estava lá em São Tomé das Letras, não usamos nada, porque a gente não usa nenhum tipo de produto que altere a consciência, então a gente estava lá fazendo uma vigília ufológica, e a gente estava numa pousada que eram casas, assim, eram casinhas, né? E a casa onde a gente estava, o chalezinho onde a gente estava, ele era voltado para a mata. Então ele era bem isolado, assim, né? E o céu de São Tomé das Letras é lindo, né? Não sei se você já Sim, conheceu lá, se você conheço. já foi. O céu é lindíssimo. E lá tem uma energia diferente mesmo, né? Sim. E a gente estava fazendo uma meditação e de repente mudou a energia do ambiente.
sabe? Mudou totalmente a energia do ambiente. Estava eu e ela lá. E aí, uma energia diferente de qualquer energia que a gente já tinha sentido, sabe? Uma energia que é difícil até de explicar, mas era uma energia diferente. E a gente começou a perceber que tinham luzes de várias cores que estavam piscando, e cada vez mais essas luzes elas iam aumentando. Você estava falando das luzes no início Sim. da nossa live, eu estava lembrando também dessa experiência, a Fernanda falou agora, acho que é para eu falar mesmo. E aí essas luzes elas foram aumentando e elas foram se aproximando de nós, se aproximando, e junto dessas luzes, Liliane, vinha junto essa energia, era uma energia diferente. E no momento que isso começou a acontecer, a minha esposa falou, você tá vendo? Eu falei, tô vendo, vamos ficar quietinho aqui. Só que ela começou a ficar com medo. Ela falou, Diego, eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Isso na terceira vez ela, tô entrando, entrou. E eu fiquei lá, né? Tava num período de buscas, assim, muito intensa, né? Sim. E aí eu fechei os meus olhos e fui sentindo aquela energia se aproximando, e veio assim como se fosse um comando mental, né? Que a gente não consegue nem ter uma vontade contrária, vem um comando mental para eu fechar os meus olhos. Eu fiquei com os meus olhos fechados. Mas eu tentava tapear esse comando mental, então eu tentava abrir um pouco os olhos. Quando eu abria, surgia uma luz embaixo de mim que era gigantesca, assim, era uma luz muito forte, né? Então eu fechava novamente. Então quando eu abria, tentava abrir um pouquinho, essa luz ela se ampliava e eu fechava novamente. E aí veio para mim uma voz que falou assim, isso é o máximo que você pode acessar agora nesse momento. Mais do que isso vai atrapalhar a sua... Eu não lembro a palavra que foi usada, mas assim, iria atrapalhar a minha encarnação. Sim. Vai para dentro da casa que a sua esposa está lá dentro com medo e ela precisa de você nesse momento. Vocês precisam ficar juntos. E eu, como uma criança, né, que queria um doce, eu fiquei persistindo, queria permanecer lá, né? E aí vem o comando novamente, entre. E eu não respeitei. Só que na terceira vez não veio o comando. A cadeira que eu estava sentada era uma cadeira de plástico. Eu achei que a cadeira tinha quebrado, porque ela afundou. Abriu. Afundou. Ela abriu, ela afundou. E aí eu me assustei na hora, né? Quando eu me assustei, eu entendi. Eu falei, bom, tudo bem, é para eu entrar. Aí eu entrei, e no dia seguinte eu fui ver se a cadeira tinha quebrado, ela estava intacta, né? Mas estou contando esse relato para falar da importância de nós respeitarmos até onde a gente consegue ir como consciência, né, Liliane? Saber Exato. E essas respeitar. luzes que você viu também são as caneplas, né, conhecidas como sondas, que eles mandam das naves e às vezes elas mudam de cor conforme o que ela está fazendo, gravando, filmando, tendo um contato direto com você, mandando uma mensagem. Então isso ocorre muito, muito nas saídas que eu faço, você sabe que eu faço uns trabalhos que eu viajo também com esse trabalho de ufologia, de Sim. saída em campo, de... Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho para a gente. Na verdade, assim, como é que aconteceu? Quando eu tinha 26 anos, eu tive o meu primeiro contato físico com um ser desse em alto mar. Ele me salvou. Eu senti que naquele dia, realmente, eu dei de cara com a morte, eu provoquei a Uau. morte. Fui muito, muito insensata, porque eu saí para treinar, eu corria de jet ski naquela época, eu saí para treinar sem colete de salva-vidas. Nossa. E fui para alto mar para pegar ondas, imagina. E aí, numa dessas ondas, o jet ski ele voou longe e ele costumava não morrer o motor e ficava rodando. Você vai nadando até ele, Sim. pega novamente e continua. Não é esses jet skis hoje sentados, naquela época eram aqueles de pé. De pé, sim. Eram os de pé. E aí ele morreu, o motor morreu e ele foi começar sendo jogado para a costa. E eu, cansada, eu só estava de roupa de neoprene, emborrachada, não tinha o colete, e eu me cansei bastante para nadar até ele, e teve uma hora que eu comecei a boiar, olhei para cima, começou a chover, e eu olhava em volta, não tinha ninguém, ninguém. Era entre ali o Santos e Guarujá, na Ilha Pochá, sabe? Conheço bem essa região, sou de lá. Tem a Barra ali, você sabe que é bem horrível, então ali que eu perdi o jet. Perigoso. E não tinha ninguém nessa hora. E a única coisa que eu fiz na hora era rezar. Olhei para o alto e falei assim, gente, não quero morrer, desculpa, fiz besteira,
Na próxima vez eu prometo que eu vou colocar um colete, mas não é a minha hora, eu não quero morrer. De alguma forma, faça aparecer alguém aqui, algum pescador, alguém que venha me salvar. E o pessoal do Yacht Club não sabiam que eu tinha saído. Eu simplesmente peguei o jet e saí. E aí, então, não tinha ninguém atrás de mim. E nessa hora, Diego, desceu aquela mesma luz quando criança, com 12 anos, desceu em cima de mim. Muito forte, muito forte. E uma mão enorme, uma mão igual a gente, assim, humanoide, pegou no meu cangote, me levantou, eu flutuei. Parece coisa de ficção científica, né? Mas eu não tenho vergonha de A sua contar, porque experiência. é a minha experiência. O pessoal vai falar assim, você fumou o quê, né? Nessa hora que você estava... Bem. Eu disse, olha, vocês podem pensar o que quiser, mas foi o que aconteceu. Eu fui levantada no ar e fui colocada dentro de um barquinho, tipo tototó de pescador mesmo. Sim. Metade do meu corpo ficou para dentro e as pernas na água. E eu olhei para ele, para esse ser que estava, ele tinha mais de 2 metros de altura sentado. E ele usava um manto enorme, grande, assim, bem amarelo, e o rosto dele era tampado por esse capuz. E eu não conseguia ver. E aí eu olhei para ele e falei, muito obrigada. Ele não respondia. E aí eu olhei para onde estava o jet ski, estava lá na Ilha Pochá, e eu em alto mar. E quando eu voltei novamente para ele, agradeci de novo, que eu queria falar com ele, Sim. e olhei de novo para o jet ski, o barquinho não saiu do local e o jet ski estava projetado do nosso lado. Saiu lá da costa e veio Materializou ali. materializado aqui. E na hora que eu vi, eu olhei e falei, nossa, eu entendi o recado. Realmente eu tive uma ajuda aqui. Achei que fosse, talvez, assim, um amigo espiritual que se materializou ali naquela hora, um amparador, alguma coisa, né? Sim. Para mim, eu entendi isso. Mas teve aquele tubo de luz em cima, como o Chandra, que é o portal interdimensional, e na hora que eu saí do botinho, eu afundei na água, meu peso, né? Eu afundei e levantei. No que eu levantei, não tinha mais barquinho, não tinha mais ser, não tinha mais ninguém. Nossa. Era eu e jet ski. Eu olhava para o alto, não via ele indo embora, nada. Aí eu subi de joelhos, porque eu estava muito cansada, não estava aguentando nem levantar. Liguei o Sim. motor, dei meia volta e comecei a voltar para o Yacht Club. E nessa vinda de joelhos, a minha cabeça, dentro da minha cabeça, uma voz falou comigo, um homem, dizendo que era amigos extraterrestres que estavam ali para fazer um contato comigo num futuro. E eu desacelerei para escutar melhor, não falou mais nada, e aí acelerei, fui embora chorando, né, pela experiência e por gratidão de estar viva ali, Sim. né? É muito forte, né? Muito forte. Então, e depois disso, eu tive as experiências com eles fora do corpo. Em 2003 e 2007 foram as primeiras experiências dentro de naves com lucidez, eu conversando com eles, eles me passando o nome deles. E aí, em 2014, mais ou menos, conversando ali com o pessoal do CEFLE, né, do Alberto Cabral, Cabral. onde eu também participo dos cursos dele lá, e Sim. a gente tinha grupos lá de contato, de diálogo, que a gente fazia saída em campo, autocontrole, toda essa coisa de ufologia também. Acabei que perguntando para eles, né, vocês, quem que está fazendo um trabalho bacana, como a gente está fazendo, né, desse desenvolvimento de relacionamento com eles e tudo mais. Aí eles falaram, olha, tem um cara bacana latino, ele é peruano, ele está fazendo um trabalho muito parecido com a gente. E me deu o nome dele, que era o Ricardo Gonçalves. Quando eu entrei em casa no Google, pesquisei, a imagem que apareceu de um dos extraterrestres que contata ele era exatamente o mesmo Que que estava legal. me contatando. E aí eu fui para o Atacama, atrás dele, da mulher dele, lá para conhecê-los, fui com as minhas filhas, mochila nas costas, camping, no escuro. Cheguei lá, Mochilão. conheci ele, foi assim uma coisa, uma troca de energia muito intensa, muito bacana com a esposa dele e com ele. E aí eu comecei a ter os mesmos contatos ali, avistamentos, as agendas que passavam para a gente, os protocolos de contato que eles faziam com a gente, que inclusive um dos protocolos é se aproximar através da experiência fora do corpo. A projeção astral faz parte dos protocolos deles.
na infância, já com as crianças, que tem a ver, que tem certa agenda, antes de você reencarnar, de algo que você queira fazer para despertar consciências para esse lado também, porque eles também trabalham em assistência espiritual com a gente. O lance não é só sair do planeta para você conhecer outros planetas, entrar dentro de naves. Não, tem assistências espirituais que eles também fazem com a gente, fora do corpo, com seres espirituais aqui do planeta Terra também. Então, assim, é muito mais vasto do que os simples estudos de ufologia. Entendeu, Sim, Diego? muito mais amplo, né? Muito E mais aí, amplo. e eu sinto que por afinidade a gente vai se conectando também, né? A gente vai se Sim. conectando a esses amigos espirituais, né? Eu lembro uma vez que eu e minha esposa novamente, né? A gente tá junto em muitas experiências, assim, Bacana né? isso. Isso é legal, né? Então são dois doidos juntos aí. É verdade. Uma vez a gente avistou um objeto translúcido. Ele era translúcido, ele passava em cima da minha casa, assim, era um objeto redondo, né? Eu e minha esposa, nós vimos juntos, aí a Fernanda a gente viu junto. Parecia uma nave, assim, só que era redondo, né? E passava em baixa altitude, sabe? Era circular, era translúcido. A gente via através desse objeto, era muito Sim. interessante isso. E tinham vários círculos juntos dentro desse objeto. Ele não emitia nenhuma luz, me parece que ele passava naquele momento ali, eu não sei explicar muito bem, mas não tinha nenhuma luz. Era um objeto, ele passava em baixa altitude, ele não emitia nenhum som. E olha que interessante, nessa mesma noite, mais tarde, eu estava deitado no quarto e minha esposa estava na sala assistindo um filme. Ela estava assistindo um filme e eu estava deitado no quarto ali já para dormir. E no que eu estava já adormecendo, eu entrei em catalepsia. Nossa, eu lembro muito bem, assim, eu entrei em catalepsia, não conseguia me mexer, não conseguia me mexer, né? E aí, eu adormeci. Quando eu adormeci, aí sim, eu me vi fora do corpo, mas eu não conseguia sair do meu campo ali, da faixa de atividade do cordão de prata. Eu não conseguia sair daquele meu campo ali. E eu senti a presença de um ser extraterrestre. Por que eu digo sentir? No primeiro momento eu não vi. Eu não vi. E aí eu me concentrei porque eu não conseguia manter muito a minha lucidez, sabe? Como eu estava muito próximo do corpo, eu enxergava muito embaçado, mas eu sentia uma presença, eu sentia uma energia, mas eu não conseguia ver. Então eu me concentrei e aí eu consegui ver. Eu vi um ser passando de onde eu estava, do ambiente onde eu estava, para a sala, para onde a minha esposa estava. Era um ser baixinho. Uhum. Foi só isso, e aí eu adormeci. Não lembro de mais nada. No dia Entendi. seguinte, a minha esposa, ela relatou o que aconteceu com ela. E aí foi bem interessante, assim, né? Ela disse que ela estava assistindo um filme e ela começou a sentir um sono muito intenso. Ela começou a sentir um sono muito intenso e aí ela adormeceu. Ela adormeceu e num momento da madrugada, quando ela acordou, ela viu um ser baixinho na frente dela, azul, não era um ser humano, obviamente não era. Ele se aproximou dela, não falou nada, Liliane, se aproximou dela, assim, olhando bem próximo dela, e colocou o dedo no chakra frontal dela, tocou Uhum. o chakra frontal dela. Quando tocou, ela se assustou. Quando ela se assustou, ela se mexeu. E ela falou que quando se mexeu, ele evaporou como se fosse uma névoa. Assim, evaporou. E ficou essa fumaça no ar durante um tempo, que ela disse que era como se fosse uma fumaça, e brilhando, assim, algumas estrelas, né? Isso também é uma forma de contato? Isso também é um protocolo? Claro que sim, eu já tive esse tipo de contato, mas no meu caso ele não era azul, ele era branquinho, era o Grey, essa raça Grey, né, que é Uhum. baixinho de olhos grandes, tem também os Greys mais altos, magros também. Esse era Então, bem baixinho. esses que me contatavam eram bem baixinhos e a gente fazia bastante trabalho de assistência extrafísica, trabalhava com bastante cristais, pedras, formas geométricas e essa coisa de emanação de desaparecer e de repente se materializar novamente. Até hoje eu não sei se eles eram físicos, se eles eram extrafísicos, É. como é que é a tecnologia que eles usam.
Mas isso acontece sim, é um dos protocolos. Todos os protocolos, né, tem vários, né? Tem a ressonância, que é você mantralizar, fazer contato através de mantras, através de visualizações geométrica, sons. Tudo isso a gente faz nessas saídas em campo, na meditação, com o grupo, e eles aparecem, mas não porque é um fenômeno de um show, sabe? Olha, nós tivemos a Espetáculo. presença deles, espetáculo. Não, mas é para provar para a gente que eles estão aí, eles existem, e nós também fazemos parte dessas raças, porque nós não somos terráqueos, né, Diego? Não somos pleidianos, não somos Oriones, não somos de Alfa Centauri, nós somos cósmicos. Quantos planetas nós já passamos nessa vida? E eles também, né? Então, a gente tem também, da mesma forma que a gente tem famílias espirituais, nessas reencarnações todas que nós tivemos, fizemos tantas amizades, nós também temos lá fora, quando eu falo lá fora, em outros planetas, Sim. famílias que deixamos, amigos que fizemos, amizades que nós construímos, e que, de repente, a gente tem uma linhagem bacana de conexão, de uma agenda em particular parecida, que talvez você, antes de reencarnar, falou, me contatem nessa época, tal, que eu quero ajudar a fazer um trabalho legal aí nesse planeta, eu quero tentar despertar consciências para essa verdade de que vocês não são maus, que vocês não querem conspirar contra o planeta, que vocês não querem guerrear, não querem tomar o poder. Agora, que Não. existem raças de tudo quanto a gente pode imaginar, não dá para negar. Aqui mesmo no nosso planeta, existe da mesma raça, ou seja, brasileiros, ou asiáticos, ou americanos, né, ou branco, ou mameluco. Tem gente legal e gente que não funciona de acordo com o que a Sim. gente conhece, o que é legal. Então, assim, por que lá fora também não vai existir, né, essa possibilidade? Mas o grande lance que eles passam sempre, Diego, é foque no bem, foque no seu bem-estar, no bom senso, no que você acredita que é bem para você e para a humanidade. Focando isso, não importa se tem interferências negativas, se tem Sempre vai ter, né? raças que estejam querendo dominar o planeta. Não, foca nisso. Você estando bem, reverberando bem, você é mais um foco de luz para ajudar a ter menos interferências no planeta. Agora, se você foca nas interferências, foca nas conspirações, foca nesse mundo de coisa que tem na internet, né? Você está vibrando com essa energia. Você está só aumentando e alimentando isso. E está deixando de fazer o seu trabalho legal nessa outra agenda. Sim. Entende? Então, o Entendo. extraterrestre não é um showman, não é uma coisa que é além da gente. Não. Está com a gente. Exatamente. Eu tenho alguns. Eu já percebi no trabalho terapêutico que eu faço, seres extraterrestres ligados à cura, né? Assim, precisa tomar cuidado para usar essa palavra na internet, É. cura, né? Mas ligados ao processo de cura individual da pessoa, um processo de despertar, né? Então já teve uns 3 atendimentos que eu fiz que se conectaram seres extraterrestres, mas ligados à pessoa que eu estava atendendo. Muito interessante. Então foi através do atendimento, por algum motivo, Você que captou essa energia. e foi transmitida para a pessoa. Que Muito legal, legal, assim, e uma energia super elevada, muito bonito, assim, que de bacana. presenciar, foi Sim. bacana. Uma pergunta interessante aqui, também fiquei curioso aqui, ó. Como seus familiares recebem ou receberam a informação de que você se encontra com os extraterrestres fora do corpo? Fico imaginando a reação. No início era tiração de sarro, né? Nossa, eles começavam a Comigo é falar até hoje. nossa, uns nomes estranhos, tudo era. Mas aí começou a passar para uma outra etapa. Via alguma coisa estranha no céu, já mandava vídeo para mim, mas o que você Virou a acha disso? Isso é referência. verdade? Isso não é? Opa, então agora está começando a acreditar em alguma coisa. Aí eu comecei a viajar para casa do meu irmão em Avaré e tem muito, muito, muito avistamento. É um local assim que o céu é muito limpo, o céu é Ajuda muito muito, né? bacana. Então, quando tem pessoas, como por exemplo, eu vou para lá, ele já até fez um mirante para mim, porque eu fico meditando lá, Legal. faço
meus contatos telepáticos, eu tento contato, eu faço uma conexão direta, então eles aparecem lá. Eu já sei horário de satélite, porque também tem isso, né, Diego? Você tem que ter um Sim. conhecimento, que horas que passa a ISS, que horas que tem os irídios, flares, os satélites, para que você não se engane, Confunde. não tudo vai ser contato extraterrestre, é que nem espírito, né? Aquela pessoa se torna tudo espiritual, tudo é espírito. E quando a não, gente quer ver, tem um condicionamento psicológico, né? Exatamente. Quantas vezes eu fui e não tive nada, entendeu? Mas tive uma ressonância interna muito grande, uma sincronicidade muito grande, mas não vi nada, mas senti a presença. E durante a noite acabei vendo. Então, assim, a coisa não precisa ser tete a tete o tempo todo. A coisa, eles usam muitos protocolos de projeção astral, por quê? O físico com o físico tem muita somatização de desordem emocional, porque nós somos muito desordenados. Sim. Então, se eles se aproximam muito da gente com maior frequência, tende a desordenar também o seu campo do duplo etérico, que ressoa no seu corpo físico. Passa a nossa desordem emocional que tem no psicossoma, no espírito, através do duplo, e você somatiza alguma coisa. Então, você tem que estar preparado para um contato. O que é estar preparado? Padrões mentais, padrões emocionais, alimentação, essa questão interna com você, de você primeiro querer se conhecer, e tudo que você se conhece, tudo que você trabalha em você, começar a colocar em prática com as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, não com eles, com as pessoas que convivem com você, e até aquelas desconhecidas que você acabou de conhecer. Aí você vai testar o quanto você está ordenado emocionalmente e psicologicamente nessa questão da relação humana, para depois você querer fazer um contato com eles. Sim. Então tem todo um trabalho que é muito longo para você entender, e as pessoas querem as coisas assim, ó, tanto para estudo de projeção astral, para abertura de clarividência, para contato extraterrestre, as pessoas querem treinar um mês e já está apto a ter o maior fenômeno da vida delas. E a pessoa fica brava, né? Eu treinei 3 meses e não está acontecendo nada, Liliane. Exato. E aí tem a experiência, às vezes as pessoas têm experiência e não sabem manter a experiência, Diego. Não sabe manter, não tem cabeça para manter, não tem sabedoria e maturidade para manter. E você tem um curso de projeção astral, Liliane? Eu estava vendo no seu site. Sim, sim. Como funciona? Eu comecei a dar aulas de projeção astral no ano 2000, e com a ajuda do Wagner também, né? E aí não parei mais, né? Aí depois fui desenvolvendo toda a parte da bioenergia, fui desenvolvendo a parte das percepções extrasensoriais também, e depois, por último, fui desenvolvendo o contato extraterrestre. Então, eu tenho esses 4 cursos que é o meu percurso de vida, vamos dizer assim. É onde eu usei essas ferramentas para, eu diria, que é o que eu sou hoje. Através dessas experiências fora do corpo, eu me conheci um pouco mais, sabendo, né, as minhas falhas, minhas desordens, minhas ansiedades, porque quando a gente sai em plano astral, é o plano das emoções. Você sai em corpo das emoções, e aí você se conhece muito mais. Quando eu acordo, eu quero trabalhar o que eu senti que eu estava desordenada lá fora. Então, é um processo de autoconhecimento. Abertura de clarividência, abertura de intuição, abertura dos chakras, dos corpos sutis, tudo isso você vai se trabalhando. E aí eu fui montando apostilas, fui montando cursos, comecei a dar cursos primeiro para poucas pessoas, familiares, amigas. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo curso por aí. Se Comecei a fazer. conectou com a missão de alma. Sim, me conectei, adoro fazer o que eu faço, eu gosto de falar, nem que seja para uma pessoa, para 2, para 5, para 10 ou para 100, mas eu sou sempre a mesma pessoa falando para todas as pessoas. Então, eu tenho curso de projeção, tenho curso de percepções extrasensoriais, tenho curso de bio, que é bioenergia também com as relações humanas, acoplamento áurico, como saber, né, lidar com as energias humanas, desses acoplamentos, e também a parte da agenda dos extraterrestres, do porquê a existência deles em nossas vidas, por que fazer contato, o que você pode fazer em relação a isso, em pró
prol da humanidade e das pessoas que estão aqui. E eu tenho um curso esse sábado, que é no Espaço Clarion, meu primeiro curso presencial esse ano, que é de percepções extrasensoriais, e no dia 11. E dia 4 de março, depois do Carnaval, tenho de projeção astral também no Espaço Clarion. Então, para esse sábado agora é de percepção extrasensorial, onde eu vou falar de clarividência, intuição, inspiração, telepatia, tipos de clarividência viajoura, direta, a simples, a espiritual, e temos práticas também, exercícios em aula, e depois em março já começa o de projeção astral. Legal, 4 de março é um sábado, né? Então vai ser num sábado, né? E o pessoal encontra mais informações no seu site? O site está aqui embaixo, né? O lilianemoura.com.br. O pessoal encontra por lá, se quiser se inscrever. Em agenda de cursos, que aí já lá vai ter. Aí também para quererem baixar esse último livro novo, que é o Encontro Consigo Mesmo, lindíssimo. Também tem em livros lá, você pode baixar. Obrigada, Diego. E tem um projeto a mais também, que tem lá escrito Projeto Despertar. Depois clica lá para ver. É um projeto que eu me associei agora, nesse ano. Muito legal esse projeto, em parceria com a Amélia Rodrigues, que é um site do Fabrício, que é um grande ser espiritual, que é um grande ser que faz um trabalho espiritual de psicografias, e temos um podcast, né? Semanalmente, toda quinta-feira, às 14 horas, eu participo com ele, sou entrevistada por ele, para falar sobre todos os temas que eu abordo. É um projeto gratuito, onde eu dou os meus cursos gratuitos nesse projeto de voluntariado, que a gente ajuda bastante entidades. É um projeto bem bacana, e aí as pessoas entram lá para ler melhor do que se trata, né? É bem bacana. Bom, e aqui no YouTube, aqui na plataforma, tem muito conteúdo da Liliane Moura, viu, gente? Porque a Liliane, ela tá passeando pelos podcasts todos aí que eu andei vendo, né? Então, que legal, né? Você foi lá no E tem os meus livros também aqui. Você tá com eles aí? Tô sim. Mas antes, né, tem um evento muito legal que vai ser dia 18 de maio, do Paranormal Experience, com o Guru e o Alê. Vai ser um evento presencial, ali no Campo Belo, aqui em São Paulo, que a gente vai fazer uma imersão, na verdade, com a espiritualidade. Vai ser bem legal. Esse aqui é o livro, né? Deixa eu colocar, vou colocar na tela cheia aqui, fica melhor. Aí. Viajando nas Estrelas, que fala sobre... Ele é totalmente ilustrado e colorido, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, uma imagem. Ele fala sobre as experiências das minhas filhas quando pequenas, que elas também tinham bastante experiências com extraterrestres, com amigos espirituais. Que legal. Então tem bastante. Eu só troquei os nomes, né? Sim. E formatei numa história, romantizei um pouco para ficar uma coisa acessível às crianças e aos pais das crianças também, porque hoje em dia, né, Diego, os pais também têm que estar conectados à espiritualidade para poder receber uma criança que já vem com uma abertura consciencial já diferente, né? Então, esse livro está bem bonitinho, bem bacana, e esse aqui é o do Projeção Astral, Despertar aqui, né, da Consciência. E ambos são feitos pela minha própria editora, com sociedade com meu amigo Luiz Fernando Ianni, pela Tesseract Editorial, né? Também vocês podem acessar através do meu site, tem um link direto com a nossa editora. E o Encontro Consigo Mesmo, né? E o Encontro Consigo Mesmo, que está gratuito aí no meu site. Lindo esse livro, hein? Muito bonito esse livro. São reflexões que eu tenho feito aos últimos anos, e alguns olhares assim sobre a própria vida, né, a própria relação humana, e eu quero continuar escrevendo assim um pouco de reflexões, e com o tempo eu vou soltando aí essas bacana na internet. Esse livro, né, eu senti que você traz mensagens de equilíbrio, né, e equilíbrio para a busca espiritual e para a vida prática é fundamental, né? Sim. Traz de uma forma leve, de uma forma muito bacana. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Eu tenho muitas mensagens hoje aqui, o chat está movimentado. E tem uma pergunta aqui para você. Há possibilidade de incorporação astral com extraterrestres? Interessante essa pergunta. Incorporar um extraterrestre no plano astral. Sim, claro que tem muitas possibilidades. Inclusive, até
O próprio Wagner conta, não sei se foi o Wagner ou se foi o Cabral agora, estou na dúvida, que no centro espírita, né, estava ali um ser extraterrestre, pronto, do lado do médium, e o médium era a gíria do preto velho. E o extraterrestre ele começou a se transformar, ficar pequenininho, que nem um preto velho, e acoplou no médium. O médium recebeu como se fosse um preto velho, né, um médium, e não extraterrestre. E ali o extraterrestre, né, comunicou para as pessoas perceberem que eles são capazes de também fazer esse tipo de incorporação, e mesmo não precisar se transformar num preto velho, num caboclo ou numa Sim. baiana, continuar como um ser extraterrestre mesmo e poder falar através emanar uma mensagem, né? Transmitir uma mensagem, uma psicografia, uma mensagem. Bacana. A pessoa está perguntando se tem curso online. Esses cursos que você falou, que tem no seu site, são cursos online? São online e presenciais. Esses dois que vão ter, esses quatro, na verdade, tem no Espaço Consciência Cósmica e no Clarion. São presenciais e ao vivo também transmitido online. Então, quem não puder comparecer presencialmente, vai ser transmitido online também. Legal. Então, mais uma pergunta aqui. Ó. Projeção astral pode nos revelar aspectos de vidas passadas? Sim, através das retrocognições. Eu mesma tive algumas, mas essa foi bem forte para mim. Foi minha última reencarnação como um soldado, e eu morri numa trincheira através de uma explosão de uma granada. E geralmente esses eventos são patrocinados pelos nossos amigos Sim. espirituais, por alguma questão que você precisa sanar, né? E no caso, eu desde criança tinha muitas dores nas articulações e tinha taquicardia e não tinha nada. Cardiologista falava que eu era perfeita, reumatologista falava que eu não tinha nada nas articulações, até que um dia eu conversando com o Wagner, acho que foi em 1994, 95, não me lembro, ele falou: pergunta para os seus amigos espirituais, eu não posso te falar, mas pergunta para os seus amigos espirituais te darem uma retrocognição para que você entenda o processo. Que E eu legal. passei meses fazendo isso. E, de repente, numa noite, eles me patrocinaram um evento desse. Me vi como um soldado, me vi flutuando e caindo na trincheira, vi a granada cair nos meus pés, vi a explosão do psicossoma e entendi todo o processo da dilaceração do corpo, né? E das dores nas articulações, como eu reencarnei muito próximo da guerra e da Segunda Guerra Mundial, como Liliane hoje, eu somatizei algumas coisas. A bomba da taquicardia deu a taquicardia e as articulações doíam por conta da explosão do meu corpo físico, né? Nossa, Quando eu entendi repercutiu. isso, sanou, nunca mais tive nenhum problema. Nossa, que experiência, hein? Foi. Liliane, tem alguns mitos aí, né? Quando a gente fala sobre transição planetária, Sim. e seres extraterrestres, enfim, contatos com seres extradimensionais, né? O que você poderia falar para a gente, assim, sobre esse tema? O que é mito? O que é verdade? Existe salvação ou existe evolução? Com certeza, evolução. Para mim, me parece que a evolução não é salvação, não. Essa transição planetária virou um mito mesmo, né? As pessoas É, só falam nisso, né? é, Mas o que eu sei, o que me foi passado, o que eu estudei, né? O que a gente conversa aí no meio da espiritualidade séria, né? É que realmente transição planetária ela já acontece há milênios de anos. Há milênios de anos, o nosso planeta ele está em transformação. Ele está cada dia um pouco mais sutil. Então, essa é a transição. Então, o que acontece? Conforme você vai evoluindo também nas questões pessoais, nas questões espirituais, você vai se transformando, você vai ficando menos denso e mais sutil. As suas energias estão mais sutis. O planeta é a mesma coisa. Ele, por milênios de anos, ele vai se sutilizando e vai atraindo transmigrações de espíritos também compatíveis a ele. Então, o que acontece? Muitos seres falam, né, que na época de 2012 para cá, que foi o ápice da transição planetária, eles falam mesmo que existiu uma grande sutilização nessa época. E esse passo, esse degrau a mais, foi onde o nosso plano físico ficou mais próximo do plano espiritual. E o nosso primeiro plano espiritual
é o plano espiritual mais denso, né? Se você for por camadas, de denso para sutil. Então, a gente está coexistindo simultaneamente muito mais do que antes nesse plano espiritual mais denso. Então, as pessoas estão sentindo muito mais as energias de interferência negativa para as pessoas que são mais desordenadas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, energeticamente. Eu digo seres reencarnados, né? Terráqueas aqui, nós. Sentem muito mais a interferência negativa, sentem muito mais os espíritos que estão nas suas bolhas egóicas, desencarnados aqui sem perceber que são mortos, com psicose pós-mortem. Então, todas essas pessoas que estão mais desordenadas passaram a sentir muito mais essa interferência e passaram a somatizar muito mais doenças e desencarnar muito fácil, porque somatizava, e o duplo etérico não dá vazão, ele não dá conta de tanta somatização de desordem nossa mesma, que está ali no nosso campo áurico. Então, acontece a somatização. Agora, ao passo que outras pessoas que são muito mais ordenadas, também esse processo de sutilização do planeta causa o quê? Uma expansão da consciência muito mais fácil. Você vai meditar, você expande muito mais fácil. Você vai pensar em amor, você ama muito mais amplamente. Sente. Então, são os dois lados. É o desequilíbrio e o equilíbrio. Então, para mim, transição planetária, Diego, é o seguinte, é um grande desafio esse momento que nós estamos passando, e é, ao mesmo tempo, um grande momento maravilhoso para você estar reencarnado, porque é a grande sacada do ser humano se conhecer, saber seus gatilhos, saber suas reatividades, suas impulsividades, se ordenar, ter coragem de fazer escolhas melhores para si, mesmo que elas sejam escolhas de caminho mais longo e não cortar caminho, mas que você tenha essa coragem de olhar para si e se melhorar como pessoa. Então, é um grande privilégio você estar passando por essa transição, que as pessoas pensam que é passar para a quinta dimensão, o contato vai acontecer, vai descer um monte de nave aqui agora, vai dominar o planeta. Não tem nada disso, a transição é interna, é com você. Por isso que eu falo, encontra consigo mesmo. É esse autoconhecimento para você reverberar isso na sua aura e isso fazer parte do planeta. O planeta em si vai trocar com você essa energia maravilhosa de sutilização, onde as transmigrações ocorrem. E quem sabe lá na frente esse planeta torna-se, em vez de planeta escola, que todo mundo fala, né? Um planeta que vai ajudar outros orbes também, porque tem planeta também igual a Terra e pior que a Terra. Sim. Pior no sentido de desordem emocional. Sim. Então, eu acho que a transição planetária é isso, não é passar para a quinta dimensão e ver bolinhas de luz, estrelinhas do seu lado e tá tudo certo. Seus problemas estão resolvidos. Resolvidos, né? Não, o lance é o equilíbrio interno, né? Exato. E uma correção no meu relato aqui, eu falei que o ser tocou na testa da Fernanda, ela me corrigiu no chat que ele soprou a testa dela, ele deu um sopro energético. Interessante, né? Interessante mesmo. Bom, Liliane, estou muito feliz com o nosso bate-papo aqui. Eu também. Para mim está sendo uma honra trocar essa ideia com você aqui, com esse registro que está sendo feito hoje. Já é uma vontade que eu tinha há bastante tempo de conversar com você sobre esses temas, né? Sobre temas espirituais, sobre o contato extraterrestre. Já está feito o convite para a parte 2, para você trazer relatos aqui para a gente, né? E falar dessa forma, Liliane, assim, serena, com discernimento, né? Porque isso é o que traz equilíbrio para a nossa jornada. Então, eu estou muito grato de ter você aqui comigo. Mas antes da gente encerrar nosso encontro de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui. Vou deixar com você, o microfone é seu. Eu costumo ser repetitiva nessas mensagens finais, mas é porque é tão importante para mim pensar na lucidez que a gente tem que ter aqui, no contato com as pessoas, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu cachorro, com as suas plantinhas. Estar lúcida é estar presente, é dar a sua presença na relação humana, na relação planetária, na relação com os seus entes queridos, na relação com o padeiro da esquina, com aquele ser que mora ali debaixo daquela ponte,
que você encontrou dentro do elevador. Eu acho que isso, para mim, manter essa lucidez nas relações humanas é a coisa mais importante que nós temos aqui nesse planeta para se fazer. E com isso vem as relações espirituais, vem as relações extraterrestres, mas primeiro você está aqui. Então, vamos tentar ser lúcidos nas nossas escolhas, vamos tentar ter mais discernimento, até para a gente fazer práticas, até para a gente se conhecer melhor, e também não ficar com autoculpa, né, de que, ai, não consigo, eu pratico, não consigo. Calma, se respeite. A gente não tem pressa de nada, não tem aonde ir, aonde chegar, a gente só tem que viver. Então, vamos viver o nosso dia, um de cada vez. Minha mãe costumava falar quando ela era viva, nada como um dia após o outro, eu me lembro sempre disso. E cada dia a gente tem que fazer dele um dia especial para a gente e para quem está do nosso lado. É isso. Isso aí, vamos aproveitar a nossa jornada, né? Bom, vou dar alguns recadinhos finais aqui. Pessoal, agradeço muito a presença. Opa, coloquei a Liliane aqui, peraí. Sou eu. Agora sim. Agradeço muito a presença de quem acompanhou esse bate-papo ao vivo aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo espiritualista que foi disponibilizado aqui hoje, compartilha com as pessoas que você sente que possam se beneficiar de alguma forma, sabe? É muito importante expandir esses temas espirituais com discernimento para muitas pessoas, né? Então aproveita, esse é um projeto 100% gratuito, trazendo pessoas interessantes, né? Se você entrou em sintonia comigo e quiser me acompanhar mais de perto, o meu Instagram é o Luz Consciência, tem o TikTok também, Luz Consciência. Pode mandar mensagem lá pelo Instagram, eu fico sempre feliz de interagir, de conhecer pessoas novas, de conversar sobre esses temas espirituais. Gosto de estar sempre envolvido com essas boas energias, né? A quem ficou aqui conosco até o final, quem participou do chat aqui ativamente, o chat foi movimentado hoje. A você que enviou energias positivas, ou a você que está acompanhando esse conteúdo gravado, receba a minha gratidão, paz e luz.